Pessoal, boa noite a todos. Caso alguém tenha entrado depois, eu já havia falado para a galera aí. A gente vai começar a nossa aula tirando dúvidas de como de costume. Eu vou olhar aqui algumas análises que foram mandadas no grupo e depois a gente vai entrar para o assunto da aula de hoje, tá? Então, já vou dar início aqui ao conteúdo. Acho que já deu tempo do pessoal poder entrar. Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Sim. Perfeito. Essa análise aqui foi o Carlos, que mandou para a gente lá no grupo. Vou estar fazendo aqui uma análise. Se eu não me engano, eu já respondi lá, mas eu vou reforçar aqui, que às vezes alguém não acompanhou. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Então, vamos analisar aqui os pontos que ele levou em consideração. Aqui ele considerou uma região de proteção de compra, né? Ou seja, a gente teve uma vela de alta, onde a sua mínima superou a da vela anterior. A gente sempre fala que proteções elas devem estar em topos e fundos em destaque. Então, vamos analisar aqui esse fundo, né? O preço vem no movimento de baixa. Após essa reversão, nós tivemos um forte movimento de alta, né? Então, aqui a gente considera o movimento em V, dentro do nosso operacional, que é uma região boa para a gente poder trabalhar essa zona aqui como proteção. Então, só vou reforçar aqui a marcação, né? No caso, eu faria dessa forma, pegando ali, no caso, a mínima dessa vela e o ponto na qual ela teve a sua abertura e aguardaria o que? O retorno do preço, lembrando que tem que ser o primeiro retorno, ou seja, o primeiro toque na zona, e quando o preço veio buscar essa região, nós tivemos aqui um travamento, né? Então, ele pegou uma operação aqui de compra, ótima oportunidade, né? A gente vê que a questão da proteção não é difícil de fazer uma análise, você só precisa identificar o ponto correto para você iniciar essa marcação. Para a gente analisar se de fato existe algum motivo para o preço seguir com o movimento de baixa, não respeitando a proteção, a gente tem que verificar se regiões próximas a gente tem uma liquidez a ser buscada. Então, aqui analisando esse último fundo, essa vela de alta, eu considero ela aqui como um comando. Mas que ela deixou uma bolinha aqui, ó, pequeno pavio de retração, eu não considero isso como um movimento onde a venda tenta reverter de baixa para alta, tá? Então, aqui a gente teve uma anulação da liquidez de venda, não vejo motivo do preço continuar com esse movimento de baixa após o travamento na nossa zona, tá? Então, a operação aí é bem assertiva, eu comentei lá no grupo, foi uma ótima análise, considerando a proteção dos compradores. Então, a análise simples, a gente só precisa ver a questão de detalhes, tá? A segunda operação que mandaram lá foi do Carlos também. Então, ele fez aqui algumas marcações considerando um comando. Aqui não existe uma liquidez no caso dos vendedores. O preço veio numa sequência aqui de velas de baixo, né, demonstrando uma agressão, renovando as mínimas, em busca de uma liquidez. Aqui, essa liquidez, ela está atuando como uma indução, né, como eu falei, quando a gente tem liquidez no meio de uma correção, ou seja, um movimento forte de alta, o preço corrige e volta a subir. Então, essa liquidez, ela atua como uma indução. Projetou o preço nessa região, entrada válida, temos aqui uma agressão dos vendedores, rompimento de mínima, padrão de continuidade, em busca do nosso objetivo ó, final, que seria aqui embaixo. Né? Então, a gente tem o quê? Alvos anteriores ao nosso objetivo para a gente empurrar o preço. Né? Então, dependendo da forma como essa vela finalizasse, se ela demonstrasse de uma força que fosse maior do que a vela anterior, aqui seria válido mais uma operação de venda. Tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha o fluxo. A gente empurra o preço em direção ao objetivo, baseado na interpretação das velas. Sabe aí que tem que estar aumentando de tamanho, demonstrando uma agressão, para a gente ir a favor daquele movimento. Mais uma do Carlos. Aqui ele considerou uma liquidez. Me perguntou, né, por que o preço ele já não veio capturar. A gente não consegue prever a hora que o preço vai buscar a nossa liquidez. A gente tem que estar preparado para poder executar uma ordem. Analisando essas últimas velas, a gente vê que não tem um movimento onde elas vêm aumentando de tamanho de forma gradativa. Pelo contrário, vela demonstra força, do nada aparece um pêndulo pequeno que demonstra uma fraqueza, e depois essa vela demonstra força novamente. Então, não é um movimento saudável para a gente surfar ali o preço acreditando numa captura de uma liquidez. De qualquer forma, ele retornou nessa região. Tá? Então, aqui eu não vejo um cenário que a gente está trabalhando essa captura de liquidez.
visto que as velas anteriores estão deixando muito pavio de retração, demonstrando ali uma fraqueza, e logo em seguida, após fazer essa captura, o preço começou a andar de forma lateral. Então, a gente tem que buscar o que movimentos acentuados, força de compra, força de venda bem clara, para a gente estar fazendo essa projeção do preço. Outro ponto importante, quando a gente tem uma liquidez de indução, a gente precisa ter um alvo. Aqui a gente não tem alvo, tá, pessoal? Nosso objetivo sempre vai ser extremidades e a gente usa a indução para a gente surfar todo o movimento a fim de atingir, no caso, seria esse fundo. Como aqui eu não tenho uma liquidez, eu não aconselho vocês ficarem se baseando somente em indução, tá? A análise ela fica mais assertiva quando você tem um objetivo final. Até porque a indução aqui está induzindo para onde? Se você não tem uma liquidez lá abaixo de ser capturada. Então, acaba que ela não faz muito sentido. Essa também é do Carlos. Então, só o Carlos que mandou dúvidas hoje, acho que ele respondeu uma pergunta de outra pessoa. Ah, sim, te mandou também. Só que ela perguntou em relação ao tipo de gráfico, né? Então, só com essas explicações eu já consigo mostrar exemplo para vocês. Então, aqui do Carlos, ele fez, né, uma marcação numa liquidez dos vendedores, perfeito. Aqui a gente teve a questão da indução e as velas aumentando de tamanho. Então, a gente tem aqui uma primeira vela de movimento, segunda vela, ele entrou aqui na terceira, né, aguardou o clube de vela, perfeita análise, tá? Então, teve aqui o gatinho de entrada e projetou o preço aqui de buscar. Essa liquidez estava aqui como uma indução, dependendo como essa vela finaliza, seria uma oportunidade para a gente projetar o preço aqui no nosso objetivo final, tá? Lembrando que essa vela, ela não é um comando, né? A gente não pode confundir. Pelo contrário, ela fez um movimento de reversão, então ela é uma negação de força, que é até um assunto da aula de hoje que a gente vai estar aprendendo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa análise. Deixa eu ver quem mandou essa aqui. E Carlos também. Então vamos lá. Liquidez já capturada, né? Eu não entendi o porquê da liquidez capturada. Seria essa vela que nos capturou da ano anterior, Carlos? Não entendi aqui. Sim, já foi Tá. capturado aí, tá, né? Beleza, olha só. Aqui você considerou a proteção, né? Você fala defesa, mas no caso nosso operacional seria uma proteção. Sim, Observa o movimento de alta, ok. As nossas proteções, elas são marcadas em topos e fundos em destaques. Então, aqui você tem um movimento bem feio, onde as velas fazem o quê? Correções e volta a subir. Não é considerado aqui um fundo para a gente trabalhar a proteção. Proteção sempre vai ser em zonas principais, onde a gente tem um movimento forte de reversão, para a gente trabalhar o travamento de preço, né? Então, aqui não tem porquê entrada de compra nessa zona, porque essa zona ela não existe. Ah, respeitou, tá, mas isso não faz parte do nosso operacional. A gente sempre busca extremidades para a gente poder considerar essas regiões onde a gente tem posicionamento de compra ou posicionamento de venda para trabalhar reversão ou retração. Então, o movimento aqui está bem feito, né? Então, se você, no caso, errou na escolha do gráfico, né, para mim, para estar trabalhando nesse cenário, fica aí como um ponto de atenção para você melhorar, tá? A escolha do gráfico, porque esse cenário aqui para a gente não está interessante. Pode ter respeitado, sim, mas nas próximas vezes vai mais dar loja do que respeitar. Ok? certo, entendi. Ok, entendi. Pessoal, acabou aqui as operações que foram mandadas no grupo. Alguém tem alguma dúvida antes da gente entrar no tema da aula de hoje? Thaís, eu tenho. Sim. É a Cíntia. Oi, Deixa eu Cíntia, te pode fazer umas falar. perguntas. Deixa eu te perguntar. Por exemplo, eu opero em M5. Uhum. Se em M1 eu estou vendo que tenha deixando, por exemplo, eu vou pegar um put a favor do meu alvo. E eu tô vendo que tem bastante liquidez a ser capturado em M1. Eu posso pegar um fluxo, nisso que as velas estiver aumentando, ou não? Só em M5 eu tenho que olhar. Você sempre vai analisar o gráfico no time que estiver operando. Se você está operando em M1, analisa em M1. Se está operando em M5, analisa em M5. Não tem por que subir, descer time e operar no tempo gráfico diferente. Não faz sentido nenhum, tá? Entendi. Então, se você está em M5, mas você jogou para M1 e viu que lá está mais interessante, entra em M1. O operacional é Tá, o porque às mesmo. vezes, tipo assim, M5 sobe só verde. Aham. Aí em M1 tem aquele pavio para vir buscar,
Eu achava que podia, então não pode, né? Não, não, não. Análise sempre no mesmo estado que você estiver operando, tá? Tá bom. Mais alguém, pessoal? Não, então vamos entrar para o assunto da aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o padrão, né, o negação pela força. Eu posto bastante operações considerando ele, é um padrão assim, bem assertivo. Quando eu operava ele de forma isolada, né, ainda não tinha adaptado a liquidez, tomava alguns nós e não entendia o porquê. Agora, com a liquidez, a gente consegue ter uma análise mais refinada, com influências, para a gente aumentar uma assertividade. Então, tudo que eu for mostrando em relação a padrões, a gente sempre vai estar levando em consideração a captura de liquidez. Então, começando aqui com negação vírgula força, acredito que algumas pessoas já conhecem esse padrão, a gente consegue trabalhar ele no movimento de alta e no de baixa. Então, considerando ali um padrão altista, como que seria o movimento que essa vela faz? A partir do momento que ela nasce, ela inicia com uma vela vermelha, ou seja, de baixa. Em determinado momento, né, dentro da expiração, seja em GM1 ou GM5, acontece um movimento de retração, na qual ela retorna para o seu ponto de abertura. E quando essa vela fecha, ela fecha de alta, ou seja, ela reverteu o movimento de baixa para alta, demonstrando uma certa força em relação ao tamanho do seu corpo. Então, o padrão ele tem esse nome de negação, porque ele nega o movimento dos vendedores e ele demonstra uma força dos compradores. Ou seja, por exemplo, corpo cheio, na qual a gente considera ele como padrão de continuidade. Então, eu só vou operar a favor dessa força. Qual que é a característica da movimentação dessa vela? Por ser um padrão de continuidade e demonstrar força, ela tem um movimento trator que a gente viu na última aula. É um movimento lento, conforme o tempo vai passando, aquela vela ela vem aumentando de tamanho, demonstrando uma agressão. Como que a gente vai fazer as nossas análises? Então, entra a parte da liquidez. A gente tem que enxergar uma força do movimento para ir a favor dela. Então, a gente vai validar as nossas análises sempre que nós tivermos o quê? Uma renovação de pavio, velas aumentando de tamanho, para a gente acreditar que o preço está em busca de, seja de um alvo principal, né, no caso de uma principal, ou de alguma indução. Não tem como característica travar nas nossas proteções, aqui no caso, como é um movimento de alta, ele está indo buscar regiões extremas, né, onde a gente tem os topos, né. Nos topos não tem como eu ter uma proteção de compra e sim uma proteção de venda, né? Então, no caso, ela não trava em proteções, ela tende a romper, ou se parar muito próximo, a gente entra acreditando ali que o preço ele pode tentar romper, apresentar um final de movimento como confirmação, ou deixa ele desenvolver para a gente procurar novas oportunidades. Em relação ao tamanho do seu pavio, né, como aqui é um movimento de reversão, quanto maior ele for, mais forte existe ali uma força dos compradores, né, então deixa o padrão favorável aí para a gente estar pegando essa análise. Seria diferente se ele deixasse um pavio muito pequeno. Tá? Então, é uma negação por força? Sim. Mas nesse cenário aqui, onde o pavio está maior, ele acaba sendo mais forte para a gente poder trabalhar. Então, todas as entradas elas vão ser a favor da continuidade do movimento e a gente tem que sempre projetar o preço, né? Que a gente vem falando sempre aí, em busca da captura de liquidez. Então, quando você olha para o padrão, valida ele dentro do operacional como uma boa oportunidade de você executar uma compra, você já tem que estar com as suas marcações traçadas no gráfico, como alvos, onde a gente está indo buscar ali, para a ponta de pavio, a fim de dar sequência nesse movimento. Eu vou mostrar depois para vocês alguns checklists, né, para a gente poder validar uma entrada. E quanto mais itens a gente marca no checklist, maior é a nossa assertividade dentro daquela análise. Em relação ao padrão de baixa, né, a gente tem aí um movimento na qual o preço inicia de alta, a venda atua, volta com esse preço para o ponto de abertura e depois demonstra aqui ó, uma agressão dos vendedores. Então, é uma vela que inicialmente aí estava de alta e a venda simplesmente ó, empurrou esse preço e depois confirmou ali uma reversão. Então, aqui nesse exemplo, nós tivemos uma negação de compra e uma força dos vendedores. Característica, né, tem um movimento lento, ou seja, um movimento trator. A gente vai validar se tiver ali uma força do movimento, né, velas aumentando de tamanho, renovação de pavio.
não trava, nesse caso, em proteção de compra, né? Então, ela está indo em busca de fundos, e em fundos, ou a gente tem uma liquidez a ser capturada, ou a gente tem uma proteção dos compradores. Quanto maior o pavio, característica do padrão, mais forte ele se torna, e a gente sempre vai estar empurrando o preço aí em busca das nossas liquidez. Então, o padrão, ele é bem parecido com uma vela de força, né? Uma vela de força seria ele sem o pavio, e as regras não vão mudar. A gente sempre vai entrar o quê? Acreditando na continuidade do movimento. Então, existem aqui alguns padrões, quando a gente considera um padrão perfeito, que são exatamente esses, como os dois exemplos, de alta e de baixa, só que quando a gente vai operar, a gente se depara com esse cenário aqui, ó. São negação dupla força, sim, porém, acaba deixando um pavio de retração, movimento de alta e também o movimento de baixa. Nesse caso, por exemplo, a gente vai deixar de entrar numa análise? Não, depende. Eu consigo trabalhar nesses dois padrões. Já nesse daqui, ó, o pavio de retração está muito grande, né? Então, a interpretação que a gente tem que fazer é que esse pavio é venda. Essa venda está praticamente 50% do tamanho do corpo da vela. Então, existe aqui uma tentativa de reversão do preço, tá? Então, eu não gosto de trabalhar nesse cenário. Agora, como deixar um pavio bem pequenininho aqui, eu não vejo problema no que a gente pode estar dando aí sequência nas nossas análises. O que vai mudar? Padrão perfeito, o primo feio. É o ponto de entrada. Vou mostrar para vocês ali que existem alguns pontos específicos. E quando a gente tem a combinação de dois padrões perfeitos em seguidas, a gente costuma pegar operações de abertura, né? A gente não espera retração. E no caso dos primos feios, a gente aguarda o retorno do preço em pontos onde a gente acredita que o preço vai retrair, desde que ele faça o gatilho de entrada, que é o primo de vela. Então, são regiões de 50% e abertura aí, do nosso padrão, o negação do força. Aqui tem uma simulação, né, de onde seriam essas entradas, então, como eu falei, é importante a gente observar a forma como o preço atual está indo buscar essas regiões, que a gente sempre tem que ter mentalizado que é os 50%, e abertura pequena, tá? Caso tivesse ocorrido aqui um padrão de continuidade perfeito também, pega a operação de abertura. Não tenho essa combinação, aguarda ali o retorno do preço nessas regiões de 50% ou abertura do ano anterior. Então, como que o preço tem que chegar nessas regiões? Movimento volátil, né? Sobe e desce e dá o pulo de vela. Pulo de vela ou pico de vela. Então, o movimento tem que estar assim. Pulou, entra na ordem e aguarda o movimento de retração. Chegou nos 50% sem o pulo, seu ponto de entrada agora é na abertura. Deu o pulo de vela, a gente executa a ordem, tá? Thaís não pulou, não fez nada. O que eu faço? Não faz. Deixa o gráfico rolar e vai procurar outras oportunidades. Mas, basicamente, eles precisam conciliar padrão de continuidade tratorando, né, com o movimento trator, tendo o seguinte, movimento volátil, que é a entrada nas regiões de retração. Então, são dois movimentos distintos, um que indica a força e outro que indica na qual o preço vai dar o gatilho de entrada aí a favor do fundo de vela. Padrão de baixa, ligação pela força, pontos de abertura. Esse 50% aqui, né, é onde a gente vai projetar o preço. E um item interessante, pessoal, é que quando você está preparado para fazer essas análises, você já tem que estar aqui, ó, com a sua marcação alinhada a fim de buscar um objetivo. Então, vocês precisam atualizar essas marcações, ver se está marcando no local correto, para você não fazer uma análise para buscar a ponta de um pavio e depois desistir ali um comando que acabou anulando sua entrada. Né? Então, esses pequenos detalhes a gente não pode deixar de observar, que é o que vai fazer diferença, né, no final do mês, em relação à sua assertividade, à sua juros. Então, esse aqui é o checklist. O checklist é simples, é mais para quem está pegando o operacional agora e fica naquela dúvida, será que é para entrar, será que não é para entrar? Então, eu coloco aqui algumas perguntinhas, justamente para vocês analisar se não está esquecendo de identificar ali algum tipo de, de algum item que pode ser fundamental para você ter uma boa operação. Então, olhando aqui para esse cenário, vamos supor que a nossa análise ela vai ser logo em seguida. Ela vai ser aqui. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem uma marcação,
a gente tem uma movimentação de velas da mesma cor, só que agora a gente vai olhar a questão dos detalhes. Primeira pergunta, existe liquidez a ser capturada, pessoal? O que vocês acham? Sim, Sim, Liquidez de quê? compra, né? compra. Liquidez de compra. Ok, você vai lá no seu checklist, você vai fazer isso aqui, ó. Por favor, errado. Ok, tem uma liquidez. O padrão deixou o pavio a ser preenchido? Essa velhinha aqui deixou um paviozinho para ela mesma preencher? Lembra o seguinte? Ou seja, uma liquidez. Sim. Fechou. Essa vela aqui, ó. Não, essa não. Ah, não. Ah, essa aí não. Não deixou. Beleza. Renovou máxima ou mínima? Como eu estou no movimento de alta, eu quero renovação de máxima. Tivemos renovação de máxima? Não, Não. Teve alguma confluência para vocês realizarem essa operação aqui, projetando na captura? Tem uma negação pela força ali, mas não sei se a posição dele ali, anula ali, é essa. Tem um padrão de continuidade. Só que padrão de continuidade fora de contexto, para a gente não representa nada, tá? Por que ele está fora de contexto? Vamos analisar as velas anteriores. Ó, Foi a entrada primeira que eu fiz vela, esses dias. A vela anterior deixou muito pavio. exatamente, a gente não teve a renovação. Essa vela aqui, ela deixou uma massa. O candle seguinte, o que ele fez? Ele rompeu esse pavio. Ou seja, até aqui nós tivemos uma renovação de máximo que indica força. Por que ela indica força, pessoal? Vocês concordam que na ponta desse pavio aqui, ó, vocês têm venda posicionada? Olha o que a venda fez. Ela fechou essa vela. Se a venda fecha essa vela, e o candle seguinte, quando ele nasce, ele rompe esse pavio, a interpretação que a gente tem que ter é o seguinte: os vendedores que estavam aqui posicionados não foi suficiente para segurar esse preço que simplesmente, ó, passou direto, foi embora, denúncia do força. Só que quando ele chega em determinada região, o que acontece? A venda, ó, novamente, mais uma tentativa de tentar reverter o preço. Tentou reverter, não conseguiu. Tentou reverter, não conseguiu. Só que a diferença desse pavio para esse aqui é o quê? Que a força dos vendedores aumentou. Ó. Olha o movimento todo que ela fez aqui de retração quando a compra tentou vir buscar aqui essa liquidez. Então, a gente começa a enxergar o quê? Que a compra está perdendo força. Quem é do seguinte, quando finaliza, ele não consegue fazer a renovação desse pavio, né? Então, demonstra para a gente que é um movimento fraco. Por mais que tenha acontecido ali uma reversão do movimento de baixa para alta, ele não demonstra uma agressão suficiente para dar sequência no movimento, visto que ele não consegue nem fazer renovação de máximas, né? Então, é uma vela que ela pode induzir a gente a realizar uma compra e a gente simplesmente tomar o loss e não saber o motivo. Então, não é porque que eu tenho aqui uma liquidez que eu tenho que empurrar o preço a fim de buscá-las. Sempre vamos analisar o quê? O movimento anterior para ver se é de fato válido ou não a gente fazer as nossas entradas, tá? Então, esse checklist é justamente para isso, para ajudar vocês na hora de analisar ali a captura de liquidez. Agora, eu quero uma pessoa para poder fazer essa análise aqui, tá? Tem que estar disponível aí para a gente fazer essa observação. Quem? Novo nome. Existe, existe liquidez a ser capturada. Quem está Fez falando é o um padrão. Marcos? É uma, Tá. fez um padrão de negação pela força. Uhum. Aí eu guardaria um pulo de vela lá, 50%, para pegar uma continuidade, em busca daquela liquidez lá em cima. Tá, mas a gente teve aqui renovação de máxima. Não teve renovação, mas ela teve renovação da primeira para a segunda. Isso, mas é isso mesmo. A sua análise está aqui, ó. Antes da vela seguinte Isso. nascer, você está fazendo essa análise. O padrão deixou o Isso. padrão Como a ser ela é preenchido? a segunda não, mas como ela é segunda ali do movimento, poderia eu, se ela desse um pulo de vela 50%, teria uma confluência ali com a compra novamente, né? Então, a sua entrada estaria aqui nos 50%. Você chegou à confluência, foi o quê? O padrão de continuidade?
Isso. Perfeito. O padrão Olha só, aqui do negação pela força. numeração. Então, nós tivemos aqui liquidez a ser capturada, tivemos a questão da renovação de máxima, ou seja, essa vela ela demonstra uma força em relação à vela anterior. Essa vela é um padrão perfeito, então isso entra como uma confluência para a gente fazer a nossa entrada. E a gente tem aqui a questão do gatilho de entrada, né? Então, a gente espera o quê? Que o preço retorne na região de 50% para a gente estar executando essa compra. Então, diferente do primeiro exemplo, nós tivemos aqui, ó, 3 motivos para poder fazer essa entrada, né? Então, a gente tem confluências a favor da nossa análise, para a gente estar atuando aqui na captura dessa liquidez, diferente do exemplo anterior, onde a gente olhou as velas anteriores e não enxergou força do movimento. Se eu não enxergo força do movimento, não tem por que eu continuar a favor ali, acreditando que aquele preço ele vai desenvolver sentido a minha liquidez, né? Eu espero preço corrigir, buscar novas oportunidades, e aí sim, quando ele apresentar um cenário na qual eu consigo preencher esse checklist aqui, aí eu executo a minha ordem, tá? Mas não tem nada de errado você deixar de entrar numa operação por mais que tenha uma liquidez. A liquidez, ela é importante? Sim, mas existem outros fatores por trás onde a gente tem que levar em consideração. Aqui nesse exemplo seria agora em relação a uma liquidez dos vendedores, né? Movimento na qual o preço reveste para baixo para alta. E, ó, renovou o pavio, demonstrou aqui uma agressão, né, pelo seu padrão de continuidade. Aqui seria a mesma análise, aguardando o preço retornar numa região de 50%, para a gente projetar exatamente nesse ponto, né? Então, nós temos uma liquidez, não deixou pavio, renovou, no caso, a mínima, que a gente está falando do movimento de baixo, e a gente teve a confluência da questão aí de ser negação de vírgula força, padrão perfeito, para a gente estar atuando aí com essa venda. Aqui tem um exemplo, tá, pessoal, só para vocês verem que, de fato, o preço ele busca as aberturas, né? Muitas pessoas falam, Thaís, mas será que o preço vai buscar lá na abertura do canal anterior? Ele busca. A gente só tem que analisar a forma como o preço está se movimentando para identificar se a força que ele tem é para buscar os 50% ou exatamente onde a vela anterior ela deu o seu início ali. A vela fez toda essa retração, acabou respeitando ali o ponto de entrada. E nesse segundo exemplo aqui, a gente tem também a questão do ligação de força, padrão perfeito, como eu não tive a combinação de sequências de velas demonstrando uma agressão para pegar de abertura, eu esperei o pulo de vela aqui para poder executar essa compra. Tá? Então, a gente tem aqui alguns alvos a ser capturado, ausência dos vendedores, então, indicando aí que essa vela tinha grande chance de fazer esse movimento de retração, e tivemos como confluência também aqui um pequeno gap de alta. Então, essa vela aí atual, ela nasceu acima do fechamento da vela anterior. Isso demonstra para a gente que a chance dessa vela ser verde é muito grande, só que a gente precisa do gatilho de entrada para poder entrar na análise. Operação curiosa, ela não reverteu para alta, mas como a gente esperou o gatilho, né? A gente teve aqui uma retração a favor da nossa análise. Aqui mais uma operação, negação pela força, primo feio, tá? Pelo quadro que deixou aqui, ó. Deixando essa retração. Aqui a gente tem como confluência, né, o candle de absorção, onde ele captura a máxima e mínima da vela anterior, demonstra a continuidade, e a questão da confluência, né? A gente teve aqui gap de alta, pulo de vela buscando abertura, operação de ponto. Pessoal, sobre o negação vírgula força, ficou alguma pergunta? Algum ponto que vocês não entenderam? Tranquilo aqui. Thaís, eu tenho uma dúvida no primeiro exemplo lá, se você puder voltar. Exemplo ou na operação? É no exemplo lá no slide mesmo. Ele, esse aí. Por exemplo, ó, ele não renovou a máxima, ele fez o negação vírgula força, então seria arriscado eu pegar também um pulo de vela lá na captura de liquidez, certo? Porque aí eu não sei se ele vai continuar o movimento de alta ou se ele vai reverter. Nesse caso, eu deixo passar, deixo o gráfico andar, certo? Você está falando pulo de vela aqui? Isso. Então, olha só, retração, a gente só trabalha em proteção.
Se você tem pavio a ser capturado, é fluxo, é empurrar preço. Se você tem proteção, é retração ou reversão em caso de travamento, É verdade. tá? Porque se você começar a querer pegar retração e liquidez, você vai tomar muito loss. Aham. Estrutura operacional, Perfeito. não. Tem forma de você pegar retração na liquidez, mas aí quando você já estiver dominando o operacional, existe ali alguns gatilhos que você consegue pegar. O que você faz? Você pega a captura e depois o preço ele reverte, mas é uma análise um pouco mais complexa. A gente precisa ter um tempo de tela maior para poder trabalhar dessa forma, tá? É baseado na movimentação da vela, é um pouquinho mais complexo. Mas fixa nisso, liquidez é empurrar o preço, é fluxo de vela. Perfeito. Obrigado. Nada. Pessoal, mais alguém? Não? Então, agora vamos entrar na questão da renovação. A gente está sempre falando aí que quando o preço renova o papel demonstra força, quando não renova, não demonstra. Então, vamos entender agora de forma detalhada para não ter dúvidas, né? Então, a renovação de pavio, a gente vai interpretá-la de duas formas. Em movimentos de reversão, tocos e fundos, e continuidade do movimento, né? Então, quando o preço ele vai fazer uma reversão, muitas das vezes a gente acredita que agora vai iniciar, por exemplo, o movimento de alta. Só que a gente não analisa se aquele movimento que reverteu, de fato, ele demonstra uma agressão, ele demonstra uma força, ou ele simplesmente é uma correção do preço, onde ele vai seguir com aquele movimento de baixo. Então, analisando aqui esse exemplo, nós tivemos uma vela venda, reverteu para alta. Como que eu consigo identificar se esse movimento ele foi forte ou não? Nesse caso, ele fez a renovação do pavio da vela anterior, né? Então, a gente tem aqui o movimento entre o preço teve uma compra, essa compra retrai e reveste para baixo. Ou seja, quem reverteu esse movimento foi a venda. A gente coloca aqui setinhas representando os vendedores, na qual fez todo o movimento aqui de negação da compra e demonstrou uma força aqui dos vendedores. Beleza. A vela seguinte, quando ela supera esse pavio, ela demonstra para a gente que a compra está mais forte do que a venda, na qual ela conseguiu fazer a renovação dessa máxima. Nós teríamos aqui uma oportunidade, ó, de compra quando o preço retornasse numa região de 50%, considerando, pessoal, uma liquidez a ser buscada, tá? A gente não pode esquecer desse detalhe. Tem liquidez, o preço faz essa renovação, a gente vai empurrando ele em busca desses pavis, né? Então, a gente pode estar trabalhando, por exemplo, numa liquidez que está atuando como uma indução no meio do movimento anterior. E no segundo exemplo, nós tivemos aqui também um movimento na qual a vela de baixo faz uma reversão para alta, só que nesse caso, eu não aconselho vocês a pegarem uma entrada aqui nos 50%, porque nós não tivemos o quê? Renovação de máxima da vela anterior. Então, aqui, neste ponto aqui, ele é fraco, ou seja, a vela seguinte, ela pode muito bem, ó, considerar essa vela aqui como um pendor de correção e depois seguir o movimento de baixo. Aí você entra aqui com uma compra, toma um loss e não sabe o motivo daquele loss, né? Então, o ideal seria esperar a próxima vela, ou confirmar esse rompimento, ou demonstrar um outro cenário para a gente, dependendo da forma como ela finalizasse, para aí sim a gente ir a favor da continuidade aqui do preço, tá? Mas não fazemos entrada buscando 50% quando não houver renovação do pavio. Agora, falando em sequência de velas da mesma cor, né? A gente está trabalhando aqui com movimento de alta. Essa vela deixa ali um paviozinho a ser preenchido, né? Que é uma liquidez. O tendo seguinte faz essa captura, renova a máxima e essa vela está maior do que a anterior, né? Então, aqui a gente consegue enxergar o quê? A renovação e o aumento de força dos compradores conforme essa segunda vela finaliza. Deixou também com o pavio a ser capturado. A gente precisa identificar uma liquidez a ser buscada e aguarda o gatilho de entrada. Aqui não temos motivos para pegar de abertura, porque não temos o quê? Combinação de padrões perfeitos. Aguardo o retorno do preço de 50%, com o fundo de vela e executa a ordem projetando ali em pontos específicos, onde você já deixou a marcação no gráfico. Já no segundo exemplo, por mais que essa vela ela está exagerada, ela demonstra ali uma força, nós não tivemos a renovação, ó, da máxima da vela anterior, né? Então, a gente vê ali que existe um candle cheio, aparentemente demonstra força, mas ele não consegue fazer essa renovação, que é que nós temos aqui, ó, candle
venda posicionada, e essa compra não foi capaz de superar ali o posicionamento dos vendedores. Está aqui exatamente, ó, na ponta desse pavio. O preço chegou aqui, a venda atuou, empurrando ele para baixo, deixando esse pavio bem expressivo de retração. Então, essa é a diferença de você trabalhar um fluxo de vela, onde a gente tem força do movimento, do que tomar um loss no cenário que aparentemente você considerou pequeno, de forma isolada, mas quando você tira o fundo gráfico e analisa o cenário, não é uma oportunidade boa para você estar trabalhando. Falando de fundo, agora em relação aos topos, a gente tem movimento de alta para baixo, né? A gente teve aqui uma reversão, onde essa vela que reverteu o movimento, ela simplesmente renova a mínima do candle anterior, além de renovar, ela forma para a gente um comando que anula essa liquidez, então a oportunidade de entrada com o fundo ou 50%. No segundo exemplo, nós tivemos aqui, ó, negação pela força, né, do movimento de alta para baixo, só que não conseguiu superar a mínima da vela anterior, né? Então, nesse caso aqui, a gente deixa de entrar nessa análise, porque o preço, ele pode muito bem considerar essa vela de baixa como um respiro do preço e depois, ó, ele volta a subir. Segue ali com a sua tendência de alta, né? Ele entra com essa venda, você toma um loss bem bonito e depois acha que o padrão negação pela força, ele não funciona, mas é questão de detalhes, tá? Agora, a renovação de mínimas, tratando aí da questão do fluxo, frequências de velas da mesma cor. Vela de baixo deixou aqui um pavio bem expressivo, né? Esse pavio que é a compra, fazendo toda a retração desse movimento. E o candle seguinte supera essa compra aqui, demonstrando uma agressão a partir do momento que ele faz essa renovação de mínimo. Então, demonstra ali que os vendedores estão bem fortes, até pelo tamanho da vela aqui da agressão dos vendedores, né? Deixou o corpo bem cheio. E a gente simplesmente aguarda o quê? Nosso gatilho de entrada, que é região de 50%, ou a abertura do candle anterior. Tá? Então, as regrinhas não estão mudando, né? Questão de renova o pavio, aumenta o tamanho do corpo, puro de vela nos 50% e uma liquidez a ser capturada. Isso é muito importante. Não projetamos o preço para buscar proteção, a gente espera chegar na proteção para depois ter uma tomada de ação, né? Seja com pulo de vela ou com travamento, para isso a gente entrar com retração e reversão. E aqui nesse outro exemplo, novamente, ó, preço reveste o movimento, negação de força fraca, né, porque o tamanho do corpo não demonstra agressão, e não renova a mínima. Então, nós tivemos aqui um cenário fraco, a gente entra com uma venda que o preço ele pode muito bem seguir com o movimento de alta, já que a venda não consegue fazer essa renovação de padrão, e já acaba tomando mais aqui por causa de bobeira. Então, de forma resumida, a questão da renovação de quadril, ela está muito alinhada a você identificar a força daquele movimento. A força do movimento a gente está analisando o tempo inteiro para ver se a gente vai trabalhar com fluxo ou se a gente está pensando em entrar em uma região de proteção, a gente precisa que não ocorra essa renovação de quadril, né? A gente quer que o preço, de fato, demonstre ali uma fraqueza para estar acontecendo possíveis reversões ao longo da movimentação do preço. Pessoal, dúvidas sobre a aula de hoje? Sobre os padrões, o que vocês acharam? Ok. Todos ok? Ninguém tem nenhuma pergunta? Não? Eu tenho. No caso, de uma região de proteção, ele é mais forte, né, Thaís? Então, a região de proteção é forte para retração ou reversão, Hum. tá? Então, e liquidez você vai operar o quê? Empurrando o preço. Então, são operacionais diferentes para regiões diferentes, né? Você consegue trabalhar uma boa proteção, por exemplo, de compra, quando você tem a questão da confluência, ou seja, além de formar a proteção, você tem ali uma região onde você pode considerar, por exemplo, uma distorção, o movimento de alta aqui, quando ele faz a baixa. Expressivo, e você tem ali uma interpretação. Quando o preço retornar, você vai trabalhar com uma venda. Além disso, você tem também
a proteção dos vendedores, né? Então, você tem dois cenários ali que deixou a sua região ainda mais forte, 50% do quadril como distorção e a região como um todo como proteção, né? Então, aguardo o quê? Tudo de vela. Volátil. Ao invés de você entrar aqui com uma retração porque está buscando a proteção, você vai aguardar buscar numa região onde você tem confluência, ou seja, os 50%. Os 50%, você espera o preço fazer o movimento de retração. Tá? Então, dessa Agora, forma, você consegue ter uma proteção mais forte. agora se essa vela aí verde terminasse vermelha, fazendo tipo um martelo de baixo, no caso, seria também, poderia pegar uma continuação se tivesse um alvo lá embaixo de Sim, venda, né? Isso, aí seria negação pela força, pulo de vela nos 50%, você vai empurrar o preço, desde que você tenha o quê? Por exemplo, que atrás tem uma um posição alvo, de preço, você tem um alvo. Perfeito. Você show. anulou aqui a compra, você teve a proteção, bateu exatamente na sua zona, formou um padrão de continuidade, indicando essa reversão, e você tem um alvo a ser capturado. Essa entrada aqui é sniper, muito boa. 2x0 aí, acabou. É isso aí. Bom de todos. Tchau. Pessoal, Ó, mais alguém? Não? Então eu vou Eu tenho encerrar. uma pergunta. Ah, pode fazer. É assim, em relação. É, se tem uma proteção de compra embaixo, né? Que é no fundo. E Hum. aí, do lado assim, tem várias. Como é que eu posso dizer? Várias liquidez para poder ser capturada. Aí, para mim, aí nesse caso aí, eu vou trabalhar. Não seria indução, porque lá embaixo tem Você não tem uma objetivo, proteção de é. compra. Isso aí. Aí, aí, no caso, espera, que nem você falou assim, às vezes fazer fazer um movimento subindo, descendo, para ir, sei lá, Tá falando ninguém. assim, por exemplo, você tem ali a questão da proteção, né? Sim, E aqui próximo aconteceu algumas liquidez, bem próximo ali. Vê se é isso mesmo que eu isso. entendi. O movimento é igual. Ponto de alta. Você está trabalhando aqui a questão do retorno do preço nessas regiões. Essa Sim, liquidez aqui, ela ia estar atuando como o quê? Como indução, certo? indução, se tivesse liquidez lá embaixo, né? Exatamente. Só que a indução ainda existe. Mas dentro do seu Uhum. operacional, você tem que analisar o seguinte: eu estou induzindo o preço para onde? Se eu não tem nada ali embaixo para você buscar. Então, ó, você nem Hum, marca essa indução aqui. Você vai guardar o travamento do preço aqui, ou o pulo de vela para você entrar com retração. Independente se existe aqui essa indução. Porque quando o preço chegar aqui, ó, ele já capturou essa liquidez. Então, para a gente é diferente a nossa análise, tá? Nas ah, extremidades. Se o preço chegar aqui, de fato, ele vai ter que passar por essa liquidez. Mas não quer dizer vai, que a gente tem que projetar o preço para buscar ela. A hora o preço vai entendi. buscar mesmo, só que dentro do nosso Vai passar aí operacional, mesmo. tem que passar aqui para chegar no Uhum, nosso sim, sim, objetivo. Mas dentro desse entendi. contexto aqui para a gente, ela não está sendo eficaz para a gente considerar ela que a gente atingiu o objetivo, pelo contrário, que é mais que captura mesmo com o pulo de vela aqui embaixo, ó, Sim, entendi. tá? É o Entendi. pulo de vela sempre com a retração. Entendi. Obrigada. Nada. Pessoal, mais alguém? Não? Então, vou encerrar a aula, vou colocar a gravação lá para vocês rever, né, se possível. E sempre que tiver dúvidas, pode mandar lá no grupo, né? Hoje o Carlos, que mais interagiu, mandou ali as operações. Acredito que vocês aprendem também com as análises que os colegas compartilham, mas fica à vontade para mandar de vocês também, tá? A gente sempre vai estar corrigindo no grupo e também aqui durante as aulas, que aí eu consigo esclarecer melhor, tirar as dúvidas que forem surgindo, para a gente ir avançando para as próximas aulas, tá bom? Ok. Fechou, Bom, então, pessoal. Boa noite a todos, bons valeu, Thaís. estudos. Boa noite. Amanhã tem mais, tá? Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.